está ouvindo o rapaz falar assim com você, que você está trabalhando de jardineiro. Né? E diz que está desempenhando muito bem o serviço e que estava muito satisfeito com o seu trabalho. Coloquemos de pé, irmãos. Louva a Deus também pela oportunidade de estar voltando para falar, né? Depois de uma semana sem conseguir falar literalmente, agora à tarde agraciou Deus com a oportunidade de melhorar um pouco a voz. Mas estou muito rouco, mas Deus nos fará a obra completa da nossa vida. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 38. Louvar a Deus pela vida da nossa irmã Arlinda Vieira, que depois de um dia de férias está conosco, juntamente com os filhos. E eu sou muito grato a Deus por ter aqui de volta a casa do nosso Pai. Capítulo de número 38 do primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis. Quem encontrou, diga amém. Todos encontraram, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Preste muita atenção na leitura da palavra. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ia, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou e entrou a ela, e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome de e tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome de Onã. E continuou ainda e teve um outro filho, e chamou seu nome de Selá. Preste atenção na leitura, tá? Para você entender a mensagem de hoje. E estava em Quezibe, quando ela teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra, mulher de teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramavam na terra para que não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor também o matou. Quem lê comigo, diga amém. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este com seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Tina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com um véu, disfarçou-se
e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ele não lhe fora dado, ou ela não lhe fora dada por mulher. E vendo ajudar, teve por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entre a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me penhor, até que os envie. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço, vamos ler na Bíblia corrigida, o teu cordão e o teu cajado. Toda a igreja, repita comigo: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. De novo: selo, cordão, cajado. Amém? Sente. Quem entendeu a leitura? Quem entendeu a leitura? Quer vir aqui explicar? Se você entendeu? Não, né? Amém. Vou tentar explicar isso aqui para você. Preste atenção para você entender a palavra que eu trago para o nosso coração na noite desse dia. Bom seria que a igreja estivesse com os bancos tudo ocupados de crentes para ouvir a palavra do Senhor. Eu trago um tema, e o tema do nosso ensino de hoje é 3 coisas que o crente não pode negociar. Você entendeu? Repita comigo: 3 coisas que o crente não pode negociar. A igreja pode repetir? 1, 2, 3? Quase não ouvi. Vamos mais uma vez, por favor. 1, 2, 3. 3 coisas que o crente não pode negociar. Judá, irmãos, era o 4º filho de Jacó, com Lia. Judá é o 4º filho de Jacó com Lia. No livro do Gênesis, no capítulo de número 49, e o versículo parece-me que 8, a gente vai colocar aqui, você vê que Jacó tinha quantos filhos? 12 homens fora mulheres. Você sabe que os filhos de Jacó deram nome e origem às tribos de Israel. 12 tribos. Cada tribo tinha por chefe os filhos de Jacó. No capítulo 49 do versículo do Gênesis, nós vemos aqui Jacó, 49, meu filho. Nós vemos aqui Jacó, versículo 8, entregando, versículo 7, entregando a bênção aos seus filhos. Jacó faz uma reunião familiar e chama seus 12 filhos e abençoa todos eles. Nós não vamos ler aqui a bênção porque o foco não é esse. Versículo 8. O foco não é esse, mas nós vamos ver aqui a bênção que foi dirigida a ajudar este moço, que nós vamos contar a história dele aqui agora. Uma parte da história desse rapaz. Então observa, no versículo 8, Judá está recebendo a bênção, ou sendo abençoado por seu pai Jacó. E Jacó está dizendo: Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos.
os filhos de teu pai a ti se inclinam. Versículo 9. Isso aqui é Jacó, já velhinho, abençoando seus filhos. E aqui é a bênção de Judá. Aí ele diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Versículo 10. Aí ele diz: o cetro. O que é o cetro? O cetro era a autoridade política de rei, de sacerdócio, de governante. Aí ele diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os teus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amém? Judá foi abençoado por seu pai, e seu pai está dizendo: Judá, da tua semente sairá homens, a qual todos os teus irmãos terão que se inclinar. Judá, tu és um leãozinho, da presa subiste, e como um leão velho, quem terá coragem de despertar? O cetro não se apartará de ti, o governo não se apartará de ti, todos estarão aos teus pés. Por que isso, irmãos? Porque o próprio Deus já estava cuidando da linhagem para o nascimento de Jesus, que viria depois de um certo tempo da tribo de Judá, como as profecias foram ditas. Então a linhagem do Messias teria como teve, e veio daqui, de Judá. Quando você escuta uma bênção dessa de Judá, Judá seria um bom filho. Judá está recebendo uma boa bênção, ao contrário de alguns dos seus irmãos. Se vocês for ver no capítulo 49, a bênção para cada um dos 12 filhos, tem uns que é repugnante a bênção até. Parecia até que ficariam revoltados com aquela bênção que recebeu. Mas não é esse o contexto histórico. Quando Judá recebe a bênção, ele afasta dos seus irmãos, o que nós lemos aqui. E ele vai para a casa de um amigo, adulamita, chamado Ira. Lá ele encontra uma moça chamada Sua e se casa com ela. Aí o texto diz: e essa moça engravida pela primeira vez e tem um filho, eles colocam o nome do filho de, alguém leu comigo, o nome do filho de primeiro filho, o nome era Aí o texto diz: depois ela engravida de novo, a Sua engravida de novo e tem o segundo filho, e eles colocam o nome de, agora faltará a escola, Onã. Bota o texto aqui, meu amigo. Vai botar o texto. Isso. Chamou o nome de Onã. Depois ela engravida de novo e tem o terceiro filho. Como é o nome do terceiro filho? Selá. Há um espaço de tempo entre o nascimento de um filho e de outro. Agora observe o texto. Quem pegou água para mim? Agora observe o texto. O texto vai dizer que Judá, no versículo 6, o texto diz que Judá tomou uma mulher para o seu filho primogênito. Naquele tempo, irmãos, quem arrumava o casamento dos filhos eram os pais. Então Judá foi até a casa de um cidadão
e tomou uma mulher para seu filho e casou-se ela com ele, e o nome dela era Tamar. Qual era o nome da mulher? Tamar. Agora observa, o texto vai dizer que o era um homem mau aos olhos de Deus. Eu fui procurar, rabisquei, procurei no Maria Batista o que era a maldade desse menino para me trazer para vocês. Eu não encontrei. Era tão mau que ninguém quis escrever a história dele. A história dele se resume a isso, a não ser que lá em Israel tem algum outro livro, porque o que eu podia procurar por aqui eu procurei, para me ver qual era a maldade desse caboclo Jezimão. Aí o texto diz: então, quando por ele ser mau, Deus pegou ele e matou. Agora observa, aí o texto vai dizer: então Judá pega o próximo filho. Quem era o filho número 2? Onã. E ele diz: filho, tu precisa casar com a tua cunhada, e tu precisa gerar filhos nela, para que a descendência de teu irmão não seja morta. Tu precisa suscitar a semente ao teu irmão. Aí você quer entender como é que era isso? Isso era a lei de Moisés. Isso aqui é uma lei. E eu quero que você leia comigo. Desculpa, não está na ordem. Mas procura para mim Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. Quem tiver a Bíblia, pega a Bíblia. Obrigado, irmão Dailton. Isso aqui vai ser muito útil. Deuteronômio capítulo 25. Pastor, nós estamos no curso de ensino? É de ensino. É de ensino. Espero eu pregar aqui hoje eloquentemente. Eu não estou tendo nem voz para isso. Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. Depois você marca na tua Bíblia, mas se puder, olha para cá, para dar ler junto aqui. Olha para cá. Versículo 5 diz assim: quando o irmão morarem junto e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. Próximo. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague. Volta lá, minha filha. Terminei de ler não. Para que seu nome não se apague em Israel. Você está vendo a lei? Isso aqui era a lei. Olha Jesus falando dessa lei em Lucas. Coloca para mim. Lucas capítulo. Eu perdi aqui. 12. Lucas capítulo 12, versículo 35. Quem quiser procura na Bíblia. Jesus falando dessa lei. O nome dessa lei, irmãos, é lei do levirato. Lei do levirato. Lucas 12, 35. Estejam cingidos vossos lombos e acesa as vossas candeias. Não é isso. Desculpa, não é isso. Então vamos lá. Lei do levirato. Então Judá, ele está por dentro disso. E ele pega a sua nora, pega o seu filho Onã e diz:
olha, agora tu casa com ela. E Ornã sabia que o primeiro filho gerado desse casamento não levaria o seu nome, e por isso ele não quis aceitar gerar filhos. Ele aceitou casar com a mulher, mas não aceitou gerar filhos. Aí o texto vai dizer que Deus desagradou dele também. E ele não gerava. Ele procurava todos os meios, ele não gerava filho. Aí Deus desagrada dele, pelo que Deus também o matou. Deus já matou 2 aqui. Tem gente que diz que Deus não mata, né? Deus matou. Agora, Judá olha para o seu filho caçula e ele diz: agora essa mulher aí mata todos os filhos. A viúva negra está matando todos. Meu menino ainda é novinho, meu caçula, e eu tenho a obrigação por lei de dar a esta viúva meu filho mais novo. Mas vou usar aqui uma estratégia. Tamar, vai para veste a tua roupa de viúva e vai para a casa do teu pai, até que meu filho, sei lá, seja grande, e quando ele estiver grande, eu te darei por marido, para que suscite a descendência a teus os dois irmãos dele que já estavam mortos. Só que no coração de Judá, ele disse isto pensando de enganar, mentindo para Tamar. Ele não tinha o desejo de fazer isso. Ele vai dizer aqui: para que porventura não morra também este com os seus irmãos. A menina ficou enganada e ela vestiu a roupa de viúva, foi para a casa do pai dela, e ela viu todos os dias, ela olhava para o celular e dizia: está crescendo meu marido, está crescendo, está ficando bonito, daqui a pouco eu recebo do meu sogro. Mas diz que se passaram os dias, não sabemos quantos dias, e ele não as deu. Nesse período, a sua esposa morre. A sua morreu. Ele ficou triste, se consolou. Depois do luto, ele vai com o seu amigo Ira, aonde os tosqueadores estavam tosqueando ovelha, tirando pelo de ovelha, porque vendia aquilo ali. E ele era fazendeiro disso. E quando ele está indo para um lugar aonde estavam sendo tosqueadas as ovelhas, alguém viu ele subir e correu e disse para Tamar: Tamar, lá vai teu sogro, ó, está indo para o tosqueador tosquear a ovelha. Ela disse: é mesmo? É, aquele enrolado? É. Pois é, já que ele me paga. Ela tirou sua roupa de viuvez, colocou uma roupa bonita, um véu sobre o seu rosto, e foi para a beira do caminho aonde ele ia passar. Quando ele viu, o texto vai dizer, ele a teve por uma prostituta. Viúvo, sem mulher, ficou todo interessadinho. Aí já foi logo conversa: e aí, quando é o programa? Ela disse: quando é que tu dá? Eu te mando um cabrito do meu rebanho. Cadê o cabrito? Está no rebanho, vou mandar de lá. Ela disse: não, mas não é só assim. O que é que tu me dás de penhor? O que é que tu vai deixar penhorado aqui enquanto tu manda um cabrito? Ele disse: e o que é que tu queres? Olha o tamanho do interesse. Aí ela disse: eu quero o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Eu quero o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Como é o tema da nossa mensagem de hoje? 3 coisas que o crente não pode negociar. O crente não pode negociar: o selo, o cordão e o cajado. Tamar disse: eu quero isso.
Judá estava doidinho por ela. E não, pronto, está aqui. Pega o selo. Pega o cordão. Pega o cajado. O texto diz que eles tiveram um envolvimento sexual. E nessa prática, Tamar engravidou. Ela correu, botou sua roupa de viúva de novo, tirou o lenço da cabeça e foi para casa como se nada tivesse acontecido. Judá chegou nos tosqueados. Ei, corre ali, leva um cabrito ali para uma prostituta que está na beira do caminho que eu estou devendo, e pega o meu selo, e pega o meu cordão e o meu cajado. E o cara correu lá, quando chegou lá, cadê a prostituta? Mas que obra? Não, aqui não tem prostituta. Ele perguntou, aqui não tem prostituta. O cara voltou e disse, ó, pega o cabrito aí, porque lá não tem prostituta nenhuma. Judá ficou preocupado ali, mas achou que tudo isso estaria encoberto. Passa-se dias, segundo a Bíblia, quase 3 meses, o suficiente para Tamar demonstrar a sua gravidez, porque ela estava grávida de gêmeos. Com essa cresceu o barrigão. E alguém corre e diz, dá um pouquinho de retorno porque eu estou ficando roxo. Judá, a tua nora quebrou a promessa da alma. Espera. Ela adulterou com alguém que ela está grávida. Judá diz, mas como? Isso não pode acontecer. Pois está. Pois busca ela. Leva para fora da cidade e vamos matar queimada. Olha, irmãos, Judá estava até inventando uma nova lei. Porque o adultério não se queimava, se apedrejava. E eles vão até a casa do pai de Tamar, pega ela, sai arrastando para fora da cidade para ser queimada pela ordem do Judá. Mas a Tamar, ela leva consigo, porque ela nunca largou aquele selo, aquele cordão e aquele cajado. Quando ela está na multidão, pronta para ser apedrejada, ei, para aí! Antes de vocês me sacrificarem, eu preciso fazer uma confissão. Esse filho que eu estou esperando é do dono deste selo, é do dono deste cordão, é do dono deste cajado. Você conhece Judá? Pode parar, não queima mais a mulher, porque ela é mais justa do que eu. Isso aí é meu. Pode deixar ela viver, porque ela é mais justa do que eu. Eu sou um covarde, eu tinha que dar o meu filho para ela, e até hoje eu não dei. Valores inegociáveis. Judá cometeu o pecado de negociar aquilo que não devia. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. O selo, irmãos. O selo representa o nosso preço, a nossa garantia, a qualidade daquilo, do sacrifício que foi feito por nós. Quando você pega algo selado, carimbado, você diz, aqui tem origem, aqui tem identificação. O selo representa hoje, nos nossos dias, marca. E tem gente que tem bom gosto das coisas de marca. E é isso aqui, foi selado. É através do selo que nós nos tornamos conhecidos. E Deus também nos conhece através do selo que foi colocado em nós, que nós recebemos. Você quer ver uma coisa? 2 Timóteo capítulo 2, 19.
2 Timóteo capítulo 2, 19, você vai ver o que o apóstolo Paulo está escrevendo ao Timóteo e falando exatamente deste selo a qual nós fomos selados. Observe uma coisa aqui para você entender. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Todos aqueles que confessaram a Cristo como Salvador foram selados. Alguém pode olhar para você e dizer assim: não vale nada. Caboclo veio lá, não tem prestígio. Não dou valor para o ciclano, não dou valor para o bertano. Eu sou melhor que ele. Eu tenho muito mais que ele. Mas Jesus está olhando para você e dizendo: coitado de quem pensa assim. Você foi selado com a marca de Cristo Jesus. O nosso selo foi escrito na cruz do Calvário pelo sacrifício de Cristo. E o nosso selo tem cor, e o nosso selo tem DNA. O nosso selo é sangue vertido de cordeiro imaculado e incontaminado. Deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Pedro, ele diz que ouro e prata são corruptíveis diante daquilo que fomos selados, que é o sangue de Cristo vestido na cruz do Calvário. Olha o que Paulo fala aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Agora vamos dar sequência de conta. Carta de Paulo aos Efésios, versículo 4 e 30. Paulo também fala deste selo, porque este selo, irmãos, é a nossa garantia, é o nosso valor, viu? E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, nos quais está selado para o dia da redenção. Que selo é esse? Que selo é esse que você está selado, irmão? É o Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus enviou do céu e colocou dentro de mim e dentro de você. Aonde é o habitat do Espírito Santo na vida humana? No nosso coração. No nosso coração. Um crente selado, irmão, o Espírito Santo, é um crente que tem garantia. Um crente selado com o Espírito Santo não é um crente vulnerável. Um crente selado com o Espírito Santo não é um crente fraco, nem fracassado. Um crente selado pelo Espírito Santo, aquele que tem selo do Espírito Santo, é um crente cheio de autoridade e de poder. Um crente selado pelo Espírito Santo não é um crente envergonhado, nem fazedor de vergonha. Um crente selado pelo Espírito Santo não é um crente morno, aquele que adoece até o próprio Deus, mas é um crente sadio, abençoado, debaixo da graça do Deus que é todo poderoso, porque tem dono, tem preço e é selado pelo Espírito. Aleluia. E este selo não se negocia. Este selo não tem preço. O que tem de gente colocando preço, irmãos, aquele que foi selado, parece mercadoria extraviada em fundo de mercado, que o dono tem que baixar o preço para vender. Leva aí, que está a geladeira, ela custa 10 mil reais nova, mas amassou o cantinho aqui, eu vou fazer por 5. Leva aí. Crente selado pelo Espírito Santo, irmão, não tem promoção. Não tem quem se venda. Você lembra do Nabote? Nabote tinha uma vinha do lado do palácio do Acabe, que herdou do seu pai.
Foi seu pai que plantou, a vinha cresceu, ficou bonito. Agora o Acabe disse: o que vinha linda, quero ela para mim. Nabote, eu te dou qualquer preço que tu quiser. Não, eu não vendo, Acabe. E não vem por quê? É herança de meu pai. E herança de pai ninguém se vende. Eu pago o preço que for. Não tem preço, Acabe. É herança. Você não entendeu? Aquilo que vem do pai, de graça, ninguém joga fora. O que tem de gente não vendendo este selo, foi selado, parece que foi colado com cola de papel escolar. Meu irmão, cheio do Espírito Santo. A irmã que eu estava aqui, era um poder quando pegava o microfone dele na Maria Batista. Um dia desse eu passo pela irmã e virando um copo de cerveja, e eu, meu Deus, que vergonha que eu estou sentindo isso. Crente selado pelo Espírito Santo, hoje está sendo selado pelas tatuagens da vida. Perdeu a moral pela prostituição, tudo que não comprais. Que selo é esse, irmão? Que tipo de negócio tu está fazendo? Que o Espírito Santo ele está habitando dentro de você. Estou fraco, pastor, que só caldo de piada fortalece. Tu tem selo, tu tem autenticidade, tu foi comprado por sangue de Cristo. Aleluia. Não se vende. Não se vende. Está com o próximo aí, irmão. 1 João capítulo de número 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aquele a quem Deus colocou o selo do Espírito Santo, irmão, ele não se rebaixa para o diabo. Porque o crente mais fraco aqui dentro da igreja, cheio do Espírito Santo, é mais poderoso que o capeta. Aleluia. Aleluia. Eu gosto de ter crente, irmão, que fica dizendo: o diabo não sai da minha vida, só vive na minha casa. Ô diabo, o que tu faz aqui? Tem uns que culpam o diabo tudo. O diabo passou aqui, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo. E você está fazendo o quê? Que o diabo está dando tanta oportunidade na tua vida. Repreende o diabo, rapaz. Tu foi selado pelo Espírito Santo. Manda ele embora. Manda ele voltar para as profundezas do abismo, de onde ele não deveria nem ter saído, porque tu está cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Veja Paulo falando aos 2 Coríntios capítulo 1, 21, 22. Olha o que o apóstolo Paulo diz: mais o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e que nos ungiu é Deus, a qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Deus nos deu autoridade. Ele disse que estes sinais seguirão todos aqueles que crêem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome pegarão até em serpentes. E se beber por engano, alguém tentar te matar com veneno, não vai matar, porque tu está selado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A segunda coisa que o crente não pode negociar, irmão, é o cordão. O que era esse cordão aqui? Esse cordão era um cinturão, irmão. E esse cinturão não era usado assim, irmã Raimunda, como eu estou usando esse. Ele era colocado aqui no lombo, às vezes com duas tiras. Amarrava aqui na cintura e na calça do exército. Quando eu fui militar, o nome desse cinturão nós chamava de suspensório.
Este cinturão, ele tinha a utilidade de carregar o suprimento das nossas armas. Carregava punhal, carregava facão, carregava carregador de munição, bala, ou munição. Vou falar bala, vocês vão entender, mas bala no quartel é crime. Munição, cantil de água, tudo no cinturão. O que eu vejo aqui é que Judá negociou o cinturão também. E esse cinturão, irmãos, ele precisa estar sobre os seus ombros. E quando ele negocia este cinturão, ele tem que tirar dos seus ombros, despir-se daquilo que ele carregava como suprimento. E isso aqui, irmão, sabe o que significa? Significa, irmão, firmeza e caráter. Este cinturão nada mais significa do que estabilidade física, emocional, suprimento para aquele que precisa, mas também representa o caráter do cidadão que está sobre os seus ombros. Estava sobre ele. Aí ele pegou e negociou. Veja o que o apóstolo Paulo, vou dar um pulinho aí, em Efésios capítulo 6, 4, vou ir para frente. Veja o que o apóstolo Paulo fala aqui dessas armaduras. Efésios capítulo 6, 14. O apóstolo Paulo vai falar dessa armadura que o crente precisa também ter. E ele vai falar desse cinturão aqui. Está aqui? Estáis, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça ou o cinturão da justiça. Por que eu falei que representa estabilidade, mas também caráter? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, este cinto, ele contém caráter. E o homem que tem caráter é o homem que fala A. Uma mulher que tem caráter é a mulher que fala A. Um crente cheio do Espírito Santo tem caráter ou não tem? Glória a Deus. Porque os frutos do Espírito é caráter para a nossa natureza como homens e mulheres e cidadãos que nós habitamos aqui. Tem crente, irmão, que é uma figura total. Alguém olha para ele e diz, crente desse jeito? Um dia desse tinha uma secretária aí me mandando uns áudios de um crente. Quando está aqui na igreja, tem uma linguagem. Quando vai conversar com os órgãos públicos, é outra linguagem. O que é isso? Que tipo de selo que tu foi selar? Que tipo de Espírito Santo que está dentro de você, que não permite você ter caráter? Quem é cheio do Espírito Santo, quem carrega o cinto, a couraça da justiça sobre os seus ombros, ele carrega 24 horas a responsabilidade com Deus, consigo próprio, com a sociedade e com aquele que está ao seu redor. É crente em casa, mas é crente na igreja. É crente na igreja, mas é crente no colégio. É crente no colégio, mas é crente na praia. É crente por onde andar. É crente porque carrega caráter consigo. Quando Judá empenhora o seu cinto, ele está empenhorando o seu caráter. Vocês estão entendendo por que eu trouxe isso aqui hoje? Empenhorando o seu caráter. Coisa que não pode vender, irmão, o caráter do crente. Pode vender o Espírito Santo que habita em você, que você foi selado. Tem preço? Tem. Mas tem gente que vende. Troca por coisas supérfluas, coisas vazias. Veja o que Salomão falou. Provérbio 23, 23. Eu vou terminar. Compra a verdade e não as vendas. E também
sabedoria, a instrução e o entendimento. Salomão está dizendo que essa verdade, esse segundo elemento aqui, ele não pode sair de cima dos nossos ombros, como um cinto que está sobre os nossos. Se tu, irmão, desarma desse. Deixa eu usar aqui a versão militar. Eu fui militar, eu posso falar isso com propriedade. Se o militar, irmão, tirar aqui de cima dos seus ombros o cinto, como é que ele carrega o cantil? Como é que ele carrega o suprimento de munição? Como é que ele carrega aquilo que precisa ser carregado no suspensório do seu corpo? É como se fosse um militar sem o seu escudo balístico, sem proteção. Tudo que atirarem nele vai pegar, porque ele ainda está desprotegido. A couraça, o cinto, representa, além do nosso caráter, a nossa proteção para com Deus. Aleluia. E por fim, irmãos, o que é o último? Cajado. O cajado representa a autoridade espiritual na vida do crente. O cajado representa a autoridade ministerial e espiritual na vida do crente. Vejam o Êxodo, capítulo 12 e 11. Êxodo, capítulo 12 e 11. Você vai ver Deus falando aqui a Moisés e ao povo hebreu do Egito, dizendo assim: assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado aonde? Na mão. Não entendi. Vosso cajado aonde? O cajado precisa estar onde? Nossa mão. O cajado representa o quê? A autoridade de Deus nas nossas vidas. Irmãos, tu acha que um crente cheio do Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, uma vida irrepreensível e ilibada, que é o cinto, a couraça sobre os nossos ombros, e o cajado da mão, tem quem possa com ele? Olha, o Salmo 23, versículo 4, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Escuta isso aqui. O salmista Davi está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quem tem cajado tem autoridade. Oh, glória a Deus por isso. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 40. E eu termino aqui. Mas eu preciso falar desse outro rapaz aqui. E tomou o seu cajado na mão. Aí depois, ele primeiro pega o cajado. Depois que ele pega o cajado, aí ele escolhe 5 pedras. Depois das pedras, ele pega a arma que ele usar. Davi podia dizer: esse cajado vai só me atrapalhar. Estou indo para uma batalha. A batalha de Davi aqui era contra quem? O gigante. Fica aqui. Ei, irmão, segura meu cajado aí, irmão Batista, eu vou ali matar aquele gigante, para não atrapalhar aqui. Vou levar só as pedras dele e essa funda. O texto diz: primeiro Davi toma o cajado não. Depois ele pega a pedra e pega a funda. Se Davi tivesse deixado o cajado, não tinha dado certo.
Se Davi tivesse deixado o cajado, quando o gigante olhou para ele e dizia: menino, não tem homem em Israel? Para que tu, um menino desprezível, que Davi, o gigante olhava para Davi, era assim, veio me enfrentar. Olha, hoje eu vou dar a tua carne às aves do céu e à besta do campo. Em outras palavras, o Golias estava dizendo: eu vou te matar. Eu lamento muito ter que matar uma criança, desprezando. Não é do meu intuito gostar de matar, mas tem um desafio aí. Tem um desafio aí. Se eu não te matar, não pode me matar. Então hoje, as aves do céu e as raposas do campo, quem sabe, a besta, né? Vão comer a tua carne. Aí Davi olha para ele, o que Davi tinha na mão? Cajado. Tem que estar onde? Davi diz assim: cajado dá o quê? Autoridade. Aí Davi diz assim: ei, gigante. O gigante olhando para ele assim, e Davi estava olhando para ele também assim, que a autoridade nos faz crescer diante dos desafios que nós temos a enfrentar. Ei, gigante, eu sei que tu está bem armado. Estou vendo aí, que tu vens a mim com espada, lança e escudo. É muita ferramentas que tu vem trazendo para enfrentar esse menino. Mas esse menino gigante tem um cajado na mão. Esse cajado aqui, gigante, ele representa a autoridade. Tu não sabe porque tu é ignorante. Isso aqui representa a autoridade de Deus. Tu vem a mim com espada, lança e escudo. Deixa eu te dizer em nome de quem eu estou indo. Em nome do Deus de Israel. Aleluia. Aquele que colocou sobre mim o selo do Espírito Santo na minha alma e colocou o caráter na minha vida, pois Davi era um menino de caráter desde menino, zeloso pelas coisas de Deus. Pega o teu cajado na mão aí, irmão. Tem muito crente que hoje tem até vergonha de andar com cajado. O cajado na tua mão é a palavra do Senhor, a obediência às Escrituras sagradas. O cinto todo os teus ombros é a obediência, a dedicação que tu vive ao que está contido dentro da lei deste livro de autoridade. E vivendo isso, tu vai viver o selo, ou será selado pelo Espírito Santo de Deus. Por que eu termino voltando para trás? Porque o Espírito Santo, irmãos, só habita aonde o templo é limpo. O Espírito Santo de Deus não habita em templos imundos. O Espírito Santo de Deus só habita em templo limpo. Templos que tenham a autoridade do Espírito Santo. Entenda isso em nome de Jesus. Não negocie a autoridade do Espírito, não negocie o teu cajado, não negocie a tua fé, mas se levante a cada dia de posse desta ferramenta primordial para as nossas vidas. E o salmista diz: e medita nela de dia e de noite. Tenha ela por meditação de dia e de noite. Quer ter uma vida transformada, crente? Quer deixar de viver a mesmice? Não negocie esses valores. Não faça como Judá. Judá teve a oportunidade de se reconciliar e dizer: ela é mais justa do que eu. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o meu erro. Isso é atitude de homem crente, de mulher
vim para reconciliar-me com Deus e com aqueles que eu peguei. Se alguém está ofendido contra mim, me perdoe na autoridade do nome de Jesus. Uma vez eu fui dar uma escola bíblica dominical numa congregação do campo que eu era pastor. Escola bíblica dominical abençoada. Lá no Amarante do Maranhão, parece. Fica longe da tua terra, talvez nunca nem tinha visto falar em Maranhão. E lá tinha o irmão Francisco. O irmão Francisco era um plantador de maracujá. Lá é uma vila. Ficava a 6 quilômetros da cidade. E eu fui no domingo de manhã da minha escola bíblica dominical. O nome do lugar é Casulo. E nós estamos lá, a congregaçãozinha cheia de crente. Escola bíblica dominical abençoada. Em paralelo a isso, estava acontecendo uma reunião de associação. A associação daqueles moradores ali daquele conjunto habitacional. Terminou a escola. Peguei, voltando para casa, para a cidade. E o irmão pegou, estava abençoado, os olhos cheios de lágrimas, chorando, abraçando a esposa, o Espírito Santo tocando a vida dele. Ele pegou, saiu da escola e foi para a reunião. 2 palavras da reunião desentenderam. Foi em casa, pegou a fora velha, sua cadeira e tacou no pescoço do outro. Não matou, saiu correndo. E a irmã, o nome da mulher dele também era Francisco. Pastor, Francisco fez uma bobagem, pastor. Eu disse, pois é, irmão, eu estava na igreja. Eu pensei que ele estava selado pelo Espírito Santo, mas ele negociou. Ele negociou, irmã. E agora nós temos que consertar isso aí. Pois é, pastor, me ajuda. Eu digo, como, irmã? O homem fugiu. Ele passou a noite no mato, dando sangue para Muriçoca. Eu digo, irmão, na hora que ele chegar na sua casa, seja a hora que for, chame ele para vir aqui no meu gabinete, independente de que hora for. Quando eu penso que não, ele chegou. Mas a irmã, botei no gabinete, irmão Francisco. O que foi, irmão Francisco? Você está negociando, rapaz, o teu selo. A coraça que ia para estar sobre os teus ombros, Deus. O teu cajado. Vamos resolver isso. Como, pastor? Vamos pedir perdão. Vamos corrigir. Aí eu fui atrás do outro. Era crente também. Era de outra igreja. Mas senhor, irmão, pai, senhor. Irmão, por que foi? Pastor, perdendo a cabeça. Vamos corrigir isso aí, irmãos. Nós somos selados. Vamos, pastor. Então, irmão, eu vou te levar lá. Pastor, e vocês vão me matar? Vai não, irmão, nós somos crentes. Passamos pela casa do Francisco. Francisco, nós estamos esperando na igreja. Ele ficou demorando, foi obrigado a ir lá e dizer, e aí, Francisco? Tu vai entregar o teu cajado e o teu selo para o diabo? Pastor, mas é difícil pedir perdão. Não, rapaz, isso é coisa de crente. E eu me lembro como hoje. Nós colocamos 2 algozes de frente para o outro. Eu disse, mano, mas pede perdão. Aí eles começaram porque eu falei, não, irmão, o que não vamos discutir mais esse assunto. O assunto já foi encerrado. Aqui é um pedido de perdão. E eles olharam para o outro, pai, me perdoe em nome de Jesus. Se abraçaram. Caíram no pranto. E o nome de Jesus foi glorificado naquele lugar. Satanás ficou pensando, aí quando até as galinhas brigavam lá, escorria lá para a serra. Pastor, brigou as galinhas lá, não, moça, a galinha não sei que fora. Um braço pequeno, vocês sabem como é que é. Tudo estão brigando, tudo estão brigando.
Não negocie, irmão. Fica de pé. Não negocie. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem pode dizer amém, diga amém. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você.